bom dia! Temos aqui eu, Cissa Kloster e Ney Kloster. Viemos falar aqui para vocês o que fazer diante da desobediência das crianças. O que a gente faz quando ele desobedece na nossa frente e a gente não sabe como agir. Exato, e como você se prepara para a situação? Que os pais vão estar diante dessa situação e a gente tem que se preparar. Então essa é a ideia, a gente ver o que fazer e como se preparar diante de uma desobediência, Cissa. Isso, você que está aqui, às vezes a gente não sabe como agir, né? Qual é a dose, se a gente vai dar rédeas soltas às nossas emoções, se a gente vai dizer não e vai dizer sim, se a gente tem que gritar, se a gente morde, se a gente belisca, o que a gente faz diante daquela situação que a gente não queria que acontecesse. Então o nosso foco aqui é saber qual é a medida certa e qual é uma estrutura que nos segura aqui enquanto pais. Esse é um vídeo para pais, né? Não é para as crianças, esse é um vídeo para você, para que você consiga encontrar aí um caminho, um roteiro, 3 estratégias, vamos falar aqui de 3 estratégias em que você vai conduzir a sua nave, assim, você vai conduzir a sua direção para corrigir os seus filhos de uma forma assertiva. Falando de obediência, assim, o que seria a palavra obediência? Como é que a gente pode definir a palavra obediência, Cissa? A palavra obediência, ela é muito importante que a gente vá à definição, porque ele é o ato de obedecer. Aqui a gente tem até uma definição, esse cumprir a vontade do outro. E a gente às vezes pode se perguntar, mas ele tem que querer, né? Ele não tem que querer fazer aquilo, né? Ele não tem que se dirigir livremente para aquilo, mas justamente quando a gente aprende que o ser humano ele é um ser interpessoal, o ser humano ele convive com pai, com mãe, com esposo, com Deus, com filho, com patrão, a gente tem que saber identificar a vontade do outro e colocar em prática a vontade do outro por amor, né, por obrigação, enfim, por uma série de motivos, e importa que a gente saiba identificar quais são os motivos principais que nos levam a agir. Então sim, fazer própria a vontade do outro por amor, identificar, né, como a gente pode colocar essa virtude em prática, uma virtude, né, não é simplesmente um ato. Então aqui fala isso, né, é a qualidade moral de quem tem um ânimo para obedecer, né, de quem se faz capaz de dizer não para si mesmo, para o seu impulso, para o seu instinto, mas faz o que o outro lhe pede, né, faz o que o outro lhe solicita. Isso não é fácil. E na família é o lugar onde se aprende a obedecer. E depois ela é muito importante porque na vida profissional a gente vai ter que obedecer também, e muito mais lá. Então esse trabalho de obedecer e treinar em casa, é como que a gente vai querer que nossos filhos lá na vida profissional sejam mais felizes, mais assertivos e consigam dar melhor resultado. Isso, eu me lembro uma vez que a gente era pequeno aí, tava, né, as crianças em casa, e eu lembro que o senhor chegou mais tarde em casa e teve uma situação ali que o João tinha ficado de fazer, né, terminar a cozinha e tal. Naquela época foi uma época difícil porque a gente tinha eu tinha uma empresa, eu fali, e a gente, nesse trabalho, uma das coisas foi, a gente tinha uma pessoa que ajudava em casa e foi dispensar essa pessoa. Ele estava com seus 11, 12 anos e ele assumiu, a mãe cuidava das crianças e ele teve que assumir o jantar, arrumar o jantar, lavar e guardar todas as louças. E eu lembro que eu cheguei e ele estava dormindo, cansado, tinha jogado bola, tinha estudado, tinha feito um monte de coisa, com 1000 razões, mas nós tínhamos uma regra, ele tinha que fazer, era a função dele. E aí eu fiquei muito questionado, o que eu faço? Vou dormir, deixo assim? Faço eu mesmo? Faço eu, né? Se eu fizesse, era mais rápido e menos estresse, né? Porque acordar ele, uma criança, para poder fazer, que vai acordar amanhã cedo para ir para a aula, é complicado, né? Eu pensei e acabei, né, indo lá e acordei outros que dormiam junto com ele, que também era normal isso, e coloquei com ele. E tive que falar, olha, em primeiro lugar, o que é combinado tem que ser feito. Tem que ser feito porque muitas pessoas dependem
desse combinado, né? E ali teve até uma discussão que ele falava, bom, mas essa louça todo mundo ajudou, só eu. Eu falei, não, era a tua responsabilidade. Então a gente vai ter que cumprir esta responsabilidade. Então eu posso dizer aqui que nessa história aí, o primeiro ponto foi trazer à tona essa responsabilidade, trazer à tona o fato que deve ser feito, que deve ser corrigido, né? O que objetivamente não foi legal e chamá-lo ali com serenidade para isso. Exato, não foi uma coisa tão fácil, e às vezes vocês ouvindo parece que as coisas isso foi uma coisa normal, mas eu já corrigi muitas vezes errado, e graças a pessoas que me orientavam, né, foi aprendendo a segurar os meus ânimos, né, para poder corrigir corretamente. E aí, você tirou ele da cama, ele resistiu um pouquinho e depois? Não, ele resistiu bastante e a gente foi junto, né? Cheguei e mostrei que a gente precisava, porque amanhã cedo eles iam para a aula e teria que deixar um espaço para, assim, para começar amanhã as coisas limpas, não pode acontecer. E eu fui com ele, né? O importante, acho que isso aí é a gente não deixar que o problema é dele, né? O problema da casa é nosso, ele tem a responsabilidade. E a gente tinha até um negócio assim, eu ajudo quem se ajuda, né? Não sei se você lembra disso. Eu ajudo quem se ajuda. Isso sempre me falaram muito que Deus faz isso, né? Quer dizer, Deus espera que você dê o primeiro passo, né? Você tem que levantar a mão para que ele cure, né? E é assim Deus fazia. Então eu falei, olha, vamos fazer junto. Então você vai lavando, eu vou enxugando, vai guardando. E fomos lá. Até para eles, esse ritmo, né? Eu lembro que você falava isso, né? Até para mostrar como se lava, né? Como que organiza, mostrar como que não é chegar lá e ficar olhando para a pia, né? Fazendo corpo mole, né? Mostrar como se faz. Nesse ponto é bem importante. E o que eu queria, e foi uma coisa interessante, que é isso, assim, se a gente falar desse ponto, um ponto importante, é que eu tinha que levar isso aí com uma alegria, né? Eu queria tirar aquele ar de peso. Então, aí comecei a conversar sobre o futebol, sobre algumas coisas, e vamos fazer rápido, vamos ver quanto mais rápido a gente faz, vamos colocar uma competição aqui. Eu tinha que tirar o foco do problema que ele estava falando, que ele queria dormir, né? Então, a gente tirar o foco e também fazer disso um momento de carinho, porque é nesses momentos que a gente ensina as crianças, é nesse momento que eles vão perceber que a gente escolheu eles, né, para educar, que a gente está ali para ajudar eles a serem pessoas melhores. Então eu tinha um trabalho que era fazer isso como um grande carinho para ele com tudo isso, que não fosse pesado. Sim. Né? Ele sabia que não era para bater, não era para fazer, né? A gente podia falar, pô, você não cumpriu, você vai apanhar porque você não cumpriu. Não era isso, né? Acho que a gente não levava isso no caminho certo. Então, assim, acho que se a gente pudesse pôr esses 3 pontos, é buscar a responsabilidade dele para o trabalho. Segundo, estar junto com ele fazendo, e aí definindo o ritmo. E o terceiro, fazer essa relação, uma relação muito amistosa, que a gente consiga sair desse problema com mais amizade do que a gente entrou. Exato. Então esses 3 pontos, né, fecham aqui basicamente uma estrutura, né, que no fundo vai mostrar qual é a postura dos pais, né, como é que eu vou conseguir manter esse ambiente amistoso, mostrar o que vale a pena, né, quais são as batalhas ali, mais importante do que a louça, enfim, é a pessoa, mostrar que são as heranças que a gente vai deixar para eles, né, no fundo é ir até o fim, vencer as dificuldades com foco, né, sem reclamar, né, fazer o que tem que ser feito e mostrar que eles podem confiar, né, na gente, e é por amor que a gente está fazendo tudo aquilo. É claro que isso exige entrega, esquecimento próprio, você também estava cansado, você também tinha outras coisas para fazer, mas esse cuidado de fazer as coisas com esse sacrifício, assim, né, com essa generosidade da tua parte, a responsabilidade da parte dele, fazendo disso, né, um bom tecido para a educação, é isso que a gente precisa, né? E quando eles são um pouco maiores, né? E quando a desobediência, né? Trazendo aqui só um outro exemplo, e quando a desobediência, ela traz, por exemplo, uma situação assim que não é tão
tão facilmente consertada, assim, né? Do tipo, não entre mais naquele site, né? Ou não fale mais com essas pessoas que a gente conversou e tal. Enfim, quando é uma coisa um pouco mais complicada, assim, nesse âmbito de desobediência moral, às vezes um adolescente, como que a gente pode agir? Aí é um ponto mais complicado. A gente vai ter que buscar esses 3 pontos também, né? Que ele tenha a responsabilidade, à Ele medida saiba o porquê. a responsabilidade de dizer que tem muitas coisas que fazem mal para ele, fazem mal para qualquer pessoa. Vamos pensar dessa aí, do site ou alguns amigos, né? Esses amigos não são convenientes. Aí os pais têm que ter um trabalho muito grande de procurar trazer os bons amigos para perto dos filhos. Isso é uma coisa importante. Você, sem fazer de uma forma forçada, mas procurar bons casais, bons amigos e prover isso ali dentro. Então a gente tem que ser muito preventivo. Porque quando você chega nessa correção, já é mais difícil. Segunda coisa, que você vai ter que enfrentar essa situação e às vezes com um pouco mais de firmeza, dizer, filho, isso realmente faz mal para você. Eu vou confiar que você não vai mais fazer isso. E aí, a confiança é um trabalho aí que a gente vai ter que colocar e fazer com que eles sintam que a gente confia neles, e eles vão sentir que podem, né, falar a verdade para nós. Então esse trabalho de estar junto com eles e falar, olha, não importa o que aconteça, eu estarei sempre com você. E a terceira é um carinho, que eles têm que perceber que isso a gente faz porque os ama, né? E mostrar para eles que você também abriu mão de uma série de coisas. Então, num filho mais velho, é muito bom você contar histórias que você também teve que abrir mão, que você também teve que escolher, também teve que desistir daquilo que você achava que era um bem aparente, e que você, isso aqui é uma coisa importante, quando a gente estava comentando no primeiro exemplo lá de que a vontade, diz assim, como você segurar a tua vontade, não gritar, não forçar. Não. Eu tive, por muito tempo, eu estourava muito fácil. Se não fosse uma direção, né, uma direção espiritual me levando, e eu conversando, e ele falando, e ele me mostrando que eu era capaz de mudar, né, eu talvez naquele dia tivesse estourado como sempre fazia. Então, quando a gente fala isso para os filhos, de que eu também fui atrás de uma direção espiritual, e eu tive que obedecer ao diretor espiritual, ao diretor, né, aquela pessoa, ao psicólogo, alguém que está tentando me ajudar, né, e daí mostrar que eles tenham confiança em nós, que a gente está querendo o melhor para eles. Então, aí a gente vai conseguir dar um passo para que eles consigam vir para o nosso lado, porque senão eles vão se distanciando. Se a gente enfrenta, se a gente obriga, se a gente, né, usa a autoridade, né, de uma forma errada, né, certo? Sem mostrar a confiança de que a gente os ama, vai ficando cada vez mais difícil. Boa, então tem até um livrinho antigo aqui que eu achei, você falou, bom, esse aí já conheço há muito tempo, que é Exigir para Educar. Eu achei várias frases interessantes aqui que vão retomando esse sentido de liberdade, né? Que por trás de tudo a gente quer que ele saiba, né, escolher o verdadeiro bem, que é por amor, né? E aqui fala isso, comprometer-se é uma das consequências de exercer a liberdade. Então, primeiro, os pais, né? Eu me comprometo com essa educação mesmo. Eu sei que exigir, né, é um serviço, e o primeiro serviço é formar-nos para que a gente possa vencer as nossas fraquezas, as nossas iras, os nossos sentimentos e orientar a nossa vontade para fazer aquilo da melhor forma possível, né? E isso que você estava falando, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que o defeito que a gente está que mais me incomoda, e quando eu vejo esse defeito nos meus filhos,
Eu sei que eu fui o causador daquele defeito, isso dói muito. E nesse momento é a hora que você extrapola na correção, porque você não queria ver aquele defeito lá. É por orgulho, por vaidade, por tudo, né? E aí você extrapola, mas porque você ama e não queria admitir que ele também tem aquele defeito. E vai acontecer, porque eles são testemunha das nossas virtudes e dos nossos defeitos. Isso. Então fica aqui a nossa dica de que hoje dá pra gente aplicar essas 3 ideias, né? Trazer a realidade, né? Trazer a responsabilidade, exigir sem medo, assim, né? Colocar-se lado a lado, né? Fazer-se generosamente ali parceiro de guardar as coisas, dessas aventuras de corrigir o que tem que ser corrigido, apagar a tarefa para fazer de novo. E, por último, essa última ideia de abraçar, selar aquele carinho familiar, né? Deixar muito claro que é por amor que a gente está fazendo isso. Esse fazer junto, né? Quer dizer, naquele segundo exemplo, é isso, né? Quer dizer, você vai obedecer hoje o pai, e eu também obedeci, eu também tive que obedecer. Então, se colocar junto, que a gente já viveu aquilo ali. Sim. Né? Isso é muito bacana. Bom, gente, então agradecemos aqui nosso Super Clustercast. Né? Deixa aí a pergunta que vocês querem que a gente responda no próximo vídeo. Curte, compartilha isso com a galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.